Glória a Deus. Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 e o versículo 15. Bendito seja Deus por nos conceder essa oportunidade única e singular de estarmos em torno do nome de Jesus Cristo e para que nós pudéssemos ouvir a sua palavra. Eu quero desde já aqui externar a Deus a minha grata satisfação incomensurável de estar mais uma vez nesta casa, esta casa que faz parte da minha história e da minha vida. Deus abençoe meu amigo, pastor Clóvis Silva. Me constrangeu um pouquinho, agora eu vou lhe constranger também. O senhor também é um exímio pregador da palavra, um homem que eu conheço mais ou menos 10 anos, e sempre esteve comigo nos momentos bons e difíceis, porque um verdadeiro amigo você conhece nessas horas, né? Deus abençoe todos os meus amigos que estão aqui, pastor Euclides, os demais pastores, que eu não me recordo o nome, mas que também são uma bênção de Deus. A minha convidada, irmã Michele, que Deus abençoe. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs presentes nesta noite. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Quem localizou o texto bíblico, por favor, diga amém. Nos diz assim a palavra de Deus: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém. Por favor, assente-se, mas a liberdade ela continua plena para adorarmos a Deus. Meus amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, todos nós estamos aqui reunidos nesta noite. Todos já sabem que nós estamos envolvidos em algo chamado de liturgia de culto. O que é a liturgia de culto? A liturgia de culto, ela compreende do princípio ao término do culto. E todos nós sabemos que dentro dessa liturgia de culto existem diversas ocasiões, inúmeras ocasiões. Existe a oração, os hinos devocionais, a palavra oficial, as oportunidades aleatórias e individuais, o momento em que nós ofertamos, e o ápice do nosso culto é o momento em que nós ouvimos Deus falar. Mas todos bem sabem que Deus ele fala de diferentes formas, desde o momento que nós adentramos dentro deste santuário. Deus já está falando conosco. Entenda, não é que Deus ele já estava aqui, porque Deus ele não habita em templos de alvenaria, mas a Bíblia diz que ele habita no nosso corpo. O nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Quer dizer que do momento que você sai do seu lar, Deus vem com você. Ele te guarda, Ele te livra, Ele te protege, Ele te blinda, Ele te reveste e Ele vai te preparando para que você venha dentro deste santuário apresentar a Deus o teu culto. Todos nós sabemos que o nosso culto, ele possui duas características bem distintas. Ele possui o seu padrão
e ele possui a sua essência. O padrão do culto todos sabem, é o padrão chamado de cristocêntrico, porque o culto e tudo que está relacionado ao culto, única e exclusivamente é para Jesus. Quando você dobra o joelho para orar, você está orando para Jesus. Quando você abre a boca para dar um glória a Deus, um aleluia, quando você fala em línguas estranhas, tudo aqui é para Jesus. Quando você oferta, quando você dizima, quando você ouve a palavra, tudo aqui é para Jesus, irmãos. Nada aqui é para dirigente, para pastor, para pregador, para cantor, não. Tudo aqui é para Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Mateus capítulo 6, versículo 33, que a narrativa do padrão e da essência do nosso culto nos fala, a parte A, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a parte B, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa parte aqui nessa noite é buscar a Deus, é fazer com que o nosso culto, ele saia daqui, pastor Clóvis Silva, e ele chegue até o terceiro céu onde Deus habita, mas chegue com um cheiro de incenso suave a Deus, porque desta forma, Deus ele vai retribuir cuidando de todas as coisas, todas as ansiedades, todas as necessidades, tudo aquilo que é relacionado a você, Deus cuida, e é por isso que Ele nos trouxe aqui para nos dizer, em alto e em bom som, que enquanto nós estivermos o adorando, Ele vai cuidar de tudo, Ele vai aonde você não pode, Ele visita quem você não pode, Ele traz de longe quem você não pode, Ele tira a tua causa de baixo e coloca em cima, Ele visita o teu parente no hospital, Ele visita também aquele que está no cárcere, Ele cura, Ele liberta, Ele sara, Ele batiza com o Espírito Santo, e te trouxe aqui nessa noite para te dizer, eu já estou fazendo uma guiada na tua vida e na tua história. Quem concorda, levanta a mão e dá um glória. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, quando nós falamos de chamada de Deus, nós temos que entender a essência da chamada de Deus, porque eu costumo dizer que a primeira pessoa que tem que crer que foi chamado por Deus é a própria pessoa. Não espere reconhecimento de segundos e nem terceiros, porque quem te escolheu foi Deus, quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus. Foi Ele quem foi aonde ninguém mais queria ir para nos resgatar. Foi Ele que foi aonde ninguém tinha coragem de ir para iniciar uma nova história na nossa vida. Quando nós começamos a entender, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós vemos aqui este personagem bíblico, enfático, categórico, conhecidíssimo nos nossos dias odiernos, o conhecido apóstolo Paulo. Todos os irmãos sabem que as origens de Paulo, o seu passado, prejudicou-o durante um período da sua história, no princípio da sua chamada, porque todos olhavam para o seu passado e o julgavam, dizendo que ele nunca poderia ser uma nova pessoa, pensando que nunca Deus poderia realizar uma virada na história de Paulo. Mas Paulo, ele contrariou todas as estatísticas, porque primeiramente ele acreditou em quem o chamou, e acima de tudo, ele teve um encontro pessoal e particular com Jesus. Sabe o que falta em muitas vidas, irmãos? É ter um encontro real com Jesus. Muitos estão no nosso meio, mas ainda não tiveram um encontro com Jesus. Como nós identificamos estas pessoas? Através da sua conduta. Como nós identificamos? Através do que ele fala, como ele anda, com quem ele anda, o que ele pensa, o que ele faz. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus nunca vai ter a coragem de falar mal de um servo de Deus.
Uma pessoa chamada por Deus e que teve um encontro com Deus, ele nunca vai se levantar contra uma autoridade eclesiástica, porque ele sabe que quem levantou a autoridade não foi a igreja, mas foi o Deus, o dono desta igreja, o Deus que separou esta igreja. Entenda, muitos vão se aproximar de você por interesse, para tentar galgar alguma coisa melhor. E se ele não conseguir, ele vai tentar te desmotivar, vai começar a te caluniar, vai zombar da tua vida, vai tentar difamar mentiras dentro do seu contexto. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para profetizar alguém que entrou debaixo dessas portas, debaixo de uma opressão e de uma perseguição muito grande, já pensando em desistir e nunca mais pisar o pé em uma casa de oração como essa. Deus te trouxe aqui nesta noite e manda te dizer o que o profeta messiânico Isaías, no capítulo 54 e no versículo 17 diz: que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Deixa falar mal de você, deixa zombar, deixa criticar, deixa caluniar. Você tem um advogado chamado Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para o teu irmão e profetize: o teu advogado, ele se chama Jesus Cristo. Profetize para o teu irmão: teu advogado, o advogado dessa igreja, ele nunca perdeu causa alguma. Quem acredita, quem acredita, quem acredita, levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e sinta a presença de Deus. Aleluia. O interessante, irmãos, é dos versículos que nós lemos, foram as narrativas de Paulo, quando ele está um novo convertido. A primeira coisa que ele entendeu é que foi Deus que o chamou. Então quer dizer que ele não tem que provar nada para ninguém, ele não tem que ficar preocupado com a opinião alheia, porque foi Deus que o chamou. E quando Deus chama, irmão, pode ter certeza, não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, não tem Sambalate, não tem Gesem, não tem Tobias, não tem Golias, não tem muralha de Jericó, não tem nada embaixo da terra, nem sob a terra, que possa atrapalhar a obra que Deus tem na sua vida, a obra que Deus vai realizar. Alabra, xéria, calamandaraia. Só quem acredita, crê, concorda e toma posse, levante a mão para Jesus. Quando Deus escolhe alguém, a primeira coisa que Ele dá para esta pessoa é uma identidade espiritual. O que é uma identidade espiritual? É a sua chamada específica, é o teu DNA de chamada. Por exemplo, tem pessoas que Deus chama para louvar, e a pessoa louva com maestria. Aí as pessoas até pensam que essa pessoa, ela é preparada, é gabaritada. Nada disso, irmão. É a unção de Deus que está sobre a vida desta pessoa que faz toda a diferença. É a unção que aperfeiçoa, aprimora, capacita e faz com que tudo que saia da boca dessa pessoa saia com unção. Não é barulho de lata vazia, não. É a unção de Deus sendo manifesta pela tua vida. Olhe para o seu irmão e profetize para ele: a unção de Deus está sobre a sua vida, e nada, nem ninguém vai te parar. Aleluia, glória a Deus. Primeira coisa que Paulo já entendeu é que quem foi que o chamou foi Deus. Profetize para o teu irmão: quem te chamou foi Deus. Diga para ele: então quem se responsabiliza pela sua vida é Deus, irmãos. Aleluia. Mas não se preocupe, você não vai agradar todo mundo. Tem pessoa que vai olhar para você e vai falar: quer se aparecer, arrogante, prepotente, pensa que é alguma coisa.
Sabe quem são essas pessoas? Aquelas que ainda não tiveram um encontro. Porque quem tem um encontro, ele não critica, ele soma, ele agrega, ele une, ele entende que aquela pessoa está sendo usada por Deus, irmãos. A primeira característica que Paulo entendeu da sua chamada foi a sua origem. A origem dele foi Jesus. Aí ele prossegue dizendo, se você estiver com a Bíblia aberta, vai ser uma maravilha. Ele entende que a chamada de Deus não é algo de momento, não é algo que acontece aqui, é algo que já foi preparado lá atrás. É algo que Deus ele já preparou. É uma terra, pastor Clóvis, que Deus já havia semeando antes mesmo da nossa existência. É por isso que muitas das vezes nós sofremos, irmãos. É porque nós temos uma chamada. E o adversário ele observa e vê o potencial que cada um tem. Aí ele cria as adversidades para tentar desestimular aquele que foi chamado. Mas nesta noite aqui, eu não vim pregar uma palavra de autoajuda, eu vim pregar uma palavra de ajuda do alto, que vem sobre a tua vida, para fazer a diferença, e para você entender, quem te separou foi Deus. Só quem acredita, só quem acredita, só quem acredita, feche os teus olhos, abre a sua boca, e dê glória para Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Xarábia comoderquia, aleluia. Deus não te escolheu porque você se veste bem, não. Deus não te escolheu porque você fala bem. Deus não te escolheu porque você mora num lugar bom. Deus não te escolheu porque você tem aptidões e qualidades humanas que são louváveis, não. Deus te chamou antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você vir à existência. Ele já te chamou como profeta, já te chamou como profetisa, e te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não abra mão do que eu tenho na sua vida, não abra mão da promessa que eu te fiz, não abra mão da chamada que há e repousa sobre ti, não abra mão de tudo aquilo que Deus já te revelou, porque Deus não está preso nem condicionado ao nosso tempo. Ele é o dono do tempo e te trouxe aqui para te dizer: eu sou o teu tempo, eu sou o teu momento, eu é quem vou fazer e realizar uma virada extraordinária na sua vida. Só quem acredita, só quem acredita, só quem acredita. Deus vai fazer algo extraordinário aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, alamaxéria. Só quem está sentindo a presença, só quem já está sentindo que Jesus está nesse recinto aqui, só quem sente que Ele já está aqui, então sinta a graça, sinta a unção, sinta a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Tem renovo de Deus para pessoas aqui nesta noite. Deus está renovando, curando, libertando. Deus está blindando pessoas aqui. Deus está colocando a mão no ombro de alguém aqui, pastor Clóvis, e Ele está te dizendo: você nunca esteve só, eu sempre estive ao teu lado te guardando. Aleluia, aleluia, aleluia. Nem sempre você vai conseguir agradar, tem jeito. Tem hora que aquela mão que pegou na sua mão, aquela mão que bateu no teu ombro, falando que você era uma bênção, vai ser a mesma que vai ser a primeira a pegar uma pedra para te apedrejar. Vai ser o primeiro que vai começar a falar e começar a questionar e a criticar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que todas as palavras contrárias de maldição, Ele está jogando por terra aqui nessa noite.
todos os espíritos contrários, todas as obras do mal, trabalhos de bruxaria, Deus está jogando por terra nessa noite. Todo plano arquitetado no inferno contra esta santa casa aqui, Deus está jogando por terra neste momento. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá glória para Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Duas coisas que Paulo entendeu. A primeira, quem foi que o separou e o escolheu? Segundo, a sua origem, ou seja, antes dele nascer, Deus já havia o escolhido. A terceira, a maneira pela qual Deus o escolheu. Deus o escolheu pela graça. Por que pela graça? Porque nessa época aqui, a dispensação da graça já havia sido inaugurada. Essa nossa dispensação aqui, todos os irmãos sabem que de Gênesis a Apocalipse, nós vemos 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e a próxima milênio. Essa nossa dispensação aqui, todos os irmãos sabem, ela foi inaugurada em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio no interior do cenáculo, no momento em que era celebrada em Jerusalém a festa do dia de Pentecoste. A festa Pentecoste quer dizer 50 dias após as colheitas, 10 dias após a Páscoa. Quando o Espírito Santo veio, que no interior do cenáculo, Atos capítulo 1, versículo 15, havia 120 pessoas reunidas, dentro da chamada tricotomia perfeita, corpo e alma e espírito, todos unidos e reunidos. O Espírito Santo veio e qualificou, capacitou. Então Paulo, ele era uma pessoa inteligente, ele sabia, Deus me chamou pela graça. A dispensação da lei já passou, eu estou vivendo a dispensação da graça. E o que é a dispensação da graça? Quer dizer favor imerecido. Quer dizer então que nós não merecemos, não merecíamos estar aqui, mas é um favor concedido por Deus, irmãos. Olhe para o teu irmão, diga para ele: Deus achou graça na tua vida. Diga para ele: Deus achou graça na tua vida. O favor de Deus está sobre você. Deus, ele te qualificou para realizar esta obra. Você não precisa de qualidades lá de fora, não. As qualidades que estão aqui dentro repousam sobre a tua vida. Deus te capacitou e qualificou para realizar esta obra. Aleluia. O que acontece quando uma pessoa é escolhida? Ela tem que se preparar para a chamada. Ela tem que se preparar para a chamada. O que é se preparar para a chamada, irmãos? Todos os irmãos sabem que a igreja ela foi criada sobre 3 alicerces: jejum, oração e palavra. São os 3 alicerces da igreja. Porque você acha que aquelas 120 pessoas estavam dentro no interior do cenáculo, se fosse hoje, olhando o WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube? Nada disso. Estavam lá reunidos, se preparando para receber a capacitação que viria do céu. Hoje em dia, irmãos, nós temos ao nosso alcance esses recursos, e o diabo ele usa pessoas por intermédio desses recursos para difamar a vida de homens e mulheres de Deus, para caluniar. Mas nesta noite aqui Deus está falando: pode usar o Facebook, pode usar o Instagram, pode usar o WhatsApp, pode usar o YouTube, pode usar o que quiser, mas vai cair por terra, porque quem te separou foi Deus, quem te chamou foi Deus. Pode ter recurso, pode ter condições, mas Deus manda te dizer: os recursos desta pessoa e as condições dela têm limite. Agora o dono desta igreja não, ele é o Deus Todo-Poderoso que te trouxe aqui para te dizer: eu tenho todo o poder. Aleluia. Profetize para o teu irmão:
o recurso do teu aniversário é limitado. Profetize: o recurso do teu aniversário é limitado, mas o recurso do nosso Deus não. Você está me entendendo? Chega uma hora que o recurso dele vai acabar, e Deus, ele vai continuar te sustentando no meio das adversidades desta vida, e o nome de Cristo será glorificado. Aleluia, aleluia. A pior coisa que tem, irmãos, é uma pessoa que não sabe reconhecer que perdeu. A pior coisa que tem é uma pessoa que não sabe reconhecer quando é Deus na vida de uma pessoa. Tem pessoas que não reconhecem Deus na nossa vida, e eles criticam, caluniam, tentam desestabilizar nossa estrutura. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu sou a tua estrutura, eu é quem te faço ficar de pé, eu é quem sustento os teus pés. E te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não se preocupe, porque essas calúnias e acusações, elas têm prazo de validade e tempo de duração, porque eu continuarei te sustentando e te livrando de todo o mal. Quem acredita e concorda, levante a sua mão e dê um glória. Aleluia. É fácil você falar mal de uma pessoa quando ela está longe. Eu quero ver falar mal quando a pessoa está perto. Hoje em dia falar bem de nós é fácil. Eu quero ver lá atrás. Eu falo no meu caso, irmãos. Eu me converti no ano 2002. Eu era um traficante de drogas e viciado. Eu entreguei minha vida para Jesus, sou sabe melhor do que ninguém, na UTI de um hospital lá em Suzano, entre a vida e a morte. Quem fez a confissão de fé para mim foi uma freira da igreja católica. Ela perguntou para mim: o senhor quer entregar a vida para Deus? Eu entreguei sem abrir a boca, porque eu estava usando sondas no nariz, na boca, sonda retal de urina, amarrado numa maca, desacreditado pela medicina. Nessas horas ninguém estava lá para dizer: você é uma bênção. Nessas horas não tinha ninguém para bater no ombro e dizer: ah, você vai ser um homem de Deus. Não, tinha uma pessoa que acreditou em mim, uma pessoa que não professava a nossa fé, mas ela tinha visão espiritual para saber que quem faz a diferença é Jesus, irmão. Quem é a razão de estarmos aqui é Jesus. Foi Ele que foi crucificado no madeiro, foi Ele que derramou o seu sangue e ofereceu o seu corpo para estarmos aqui. Então descanse o teu coração, porque Deus é a maior garantia do teu sucesso. Deus é a maior garantia da sua vitória. Deus está dando uma estratégia nova para alguém aqui nessa noite. Deus está te dando uma visão nova aqui nessa noite. E você vai sair daqui hoje com a visão que Deus está te dando. Muitos vão achar loucura, muitos vão achar desconexa, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu é quem estou te dando esta direção aí. Profetize para o teu irmão: Deus está te dando uma direção nova. Diga: Deus está te dando uma visão, uma estratégia que vai ser recurso na tua vida. Aleluia, aleluia. Quando Deus chama Paulo, ele entende essas três características da sua chamada. E ele entende que Deus o chamou para revelar a Cristo por intermédio da vida dele. Quando Deus revela a Cristo na vida de Paulo, ele entende que ele tinha que pregar, anunciar a palavra entre aqueles que ele mais perseguia, os gentios. Ele tinha que colocar todas as indiferenças e as inseguranças por terra e provar que ele era uma pessoa nova, transformada. É por isso que no capítulo 2 de Gálatas e no versículo 18 ao 20 ele diz: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele quer dizer que o Paulo anterior, o Saulo de Tarso, não existia mais, porque ele teve um encontro com Jesus.
ele nasceu de novo, sepultou o vivo, a velha natureza, e ele entendeu que a partir daquele instante, Jesus via por ele, ouvia por ele, pensava por ele, falava por ele, andava por ele, porque isso é que é servir a Deus, irmãos, é abrir mão de tudo e entregar o controle nas mãos de Jesus. Pessoas que têm condutas, como por exemplo, xingar um crente, falar mal, criticar a liderança, o velho não foi sepultado ainda, o velho ainda está no comando. Paulo entendeu uma coisa, que quem ele perseguia antes, agora ele tinha que ajudar, ele tinha que agregar, ele tinha que se aproximar destas pessoas. Sabe o que Deus está fazendo com nós aqui nesta noite? Ele está nos dando uma capacidade para que nós venhamos a agregar mais pessoas. Ele vai te usar para atrair mais pessoas para Cristo. Ele vai te usar com uma unção magnética para atração, para atrair, e o nome de Cristo vai ser glorificado. Quem concorda com isso, levante a mão e dê glória. Paulo fala, ele está se justificando, falando assim: eu já sei quem me chamou, eu já sei quando foi que ele me chamou, já sei quais são as minhas origens, já sei em que momento ele me chamou. Então, sabe de uma coisa? Eu não tenho que procurar ninguém, eu não tenho que ir em Jerusalém, eu não tenho que ir atrás dos apóstolos, não. Eu tenho que me preparar para executar a chamada que Deus me confiou. É por isso que ele volta, irmãos, para Damasco. Ele volta para começar a se preparar, para começar a se alimentar, para que quando chegasse o tempo de Deus na vida dele, quando Deus falasse, chegou o momento, ele já sabia o que tinha que fazer. Capítulo 2 narra o momento em que a chamada de Paulo ela começa a ser efetivada. Quanto tempo durou? Olha na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 1. Mais ou menos 14 anos Paulo se preparando para a chamada. Mas quando chega o momento, ele não vai se oferecer, ele é chamado. Olha para o teu irmão e diga para ele: aquele que Deus escolhe, ele não se oferece, ele é chamado. Olhe para o teu irmão e diga: quem Deus chama não se oferece, ele é chamado por Deus. Tem pessoa que se oferece, irmão, pessoa que se oferece, uma hora ou outra você vai ver, porque ele demonstra quem ele de fato ele é. Ele manifesta que a velha natureza ainda impera na sua vida. Mas agora quem Deus chama não, ele espera o momento de Deus ir lá buscar ele aonde quer que ele está, e Deus vai chamar, irmãos. Quando Deus me chama, eu estava num leito de UTI, entre a vida e a morte. Deus me chamou, e o momento de aperfeiçoamento, primeiro, antes do aperfeiçoamento, tem o período do processo. Qual é o período do processo? É quando Deus quer descobrir de fato quais são as nossas intenções. Ele quer saber se nós estamos aqui por movimento, entusiasmo, ou se nós estamos aqui porque temos a essência e sabemos quem foi que nos chamou. Eu fiquei 2 anos paraplégico, preso a uma cadeira de rodas, defecando pela barriga aqui, 2 anos. Meus 2 primeiros anos de evangelho, eu vinha para a igreja carregado, irmão. O pastor sempre me colocava nos últimos bancos. Ninguém sentava do meu lado, porque as pessoas tinham nojo, vergonha, constrangimento de sentar ao meu lado, por causa do meu passado, do meu presente e das minhas condições físicas. Quem já viu aqui uma pessoa que usa bolsa de colostomia sabe. Você pode tomar 10 banhos por dia, virar um frasco de Malbec na cabeça, não resolve, irmão. Você fede.
suas fezes saem pela barriga. E as pessoas me olhavam ali pela aparência e queriam distância de mim. Hoje, alguém olhar para mim, para você e falar que é uma bênção, é fácil, irmão. E lá atrás, no processo, e lá atrás, quando ninguém queria acreditar em você, quando ninguém queria confiar em você, quando você gerava indiferença, desconfiança, ninguém queria estender a mão, mas foi naquele momento que Jesus estendeu a mão. E é por isso que você está aqui nesta noite. E Ele te trouxe aqui para te dizer: eu não abro mão de você, eu continuo te sustentando pela destra da sua mão. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: a mão de Deus está estendida ao teu favor aqui nessa noite. Profetize para quem estiver próximo de você: a mão de Deus está estendida sobre você nessa noite. Aleluia. Sabe por que você não caiu? Sabe por que você não parou? É porque você está assim, ó. Ele está te sustentando. Você até tentou parar, mas Ele, ó, te puxou e te segurou, irmão. E é por isso que você não vai parar, porque Ele continua te segurando, sustentando pela destra da sua mão. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: eu tenho renovação para a tua vida, eu tenho mudança na tua vida aqui nessa noite. Vou realizar uma obra extraordinária neste lugar. Quem acredita nisso, levante a mão e dê um glória. Eu queria convidar você, se você quiser uma mudança radical na sua vida, se você acreditou em tudo que foi apregoado aqui, eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu queria orar com você, eu queria orar por você. Eu queria que você se colocasse de pé. É só quem crê, não é obrigado a crer. Eu queria convidar aqui na frente, convidar aqui na frente a cantora Joyce Kelly, para louvar mais um hino, por favor. E eu queria que você fechasse os seus olhos por um breve instante. Deus, Ele vai realizar uma virada na tua vida, irmãos. É o tema deste trabalho, desta campanha, é um propósito que foi levantado aqui. E Deus, Ele levanta propósito para realizar mudanças. Olhe para o seu irmão e diga: você será o diferencial e a referência de Deus neste lugar. Feche os seus olhos. Eu queria que você fechasse os olhos, por favor. Quem puder orar, eu queria que você orasse. Peça para Deus fazer a mudança que você precisa. Peça para Ele agir na área da sua vida que você precisa. Ele quer realizar uma mudança total na tua história. Neste exato momento, Deus está visitando lares aqui, famílias, causas, e Ele vai te surpreender ainda antes do término da noite deste dia. Feche os teus olhos, comece a orar agora. Ore comigo. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, homens e mulheres que o Senhor separou, pessoas que têm chamada, pessoas escolhidas. Pai, eu peço aqui, começa hoje essa etapa de virada na vida de pessoas aqui. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus Cristo, levanta, alicerça, renova, estrutura, restaura, blinda, batiza com o Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Joga todas as obras do mal por terra, em nome de Jesus. Eu gostaria de ouvir você orando aqui. Abra sua boca e ore, clame, exalte ao nome do Senhor. Vai orando, vai clamando. Enquanto você estiver clamando, Deus vai estar agindo em teu favor. Você não tem que provar nada para os apóstolos, você não tem que provar nada para Jerusalém, você não tem que provar nada para esta sociedade. Você apenas tem que continuar crendo. Quem foi que te chamou? A maneira pela qual Ele te chamou? Aonde foi que Ele te chamou? E pode ter certeza, o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Eu vou deixar você orando aí.